Olá, bem-vindo à disciplina Introdução à Segurança do Trabalho de Processos Industriais. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e nesta aula nós veremos uma breve introdução com alguns conceitos importantes para compreender aspectos relevantes da segurança do trabalho. A palavra segurança, ela costumava ser utilizada como uma estratégia de prevenção de acidentes através do uso de EPIs, de calçados de segurança, né, e outros equipamentos como capacetes e uma variedade de regras e regulações. Hoje, a palavra segurança ela tem uma ênfase muito maior quando nós falamos também da identificação de perigos, da avaliação técnica e o desenvolvimento de novos projetos de engenharia na prevenção de perdas. Então, hoje na indústria, nos processos industriais de uma maneira geral, nós utilizamos muito o termo segurança ou prevenção de perdas, onde a prevenção de acidentes ela é feita através do uso de tecnologias apropriadas para identificar os perigos de uma planta química e até mesmo eliminá-los antes que um acidente ocorra. É importante a gente ressaltar aqui que as plantas químicas elas são uma das mais seguras de todos os tipos de fábrica que nós temos, mas existe sempre um potencial para que um acidente ocorra e que ocorra em proporções catastróficas. Então, o objetivo dessa disciplina é que nós consigamos verificar e atuar diante dessas possibilidades para prevenir ou até mesmo mitigar qualquer possibilidade de acidente na indústria. Existem conceitos muito importantes acerca de segurança que é preciso trabalhar e é preciso trabalhar de forma conjunta com esses conceitos. Então, nem todos os perigos e riscos que nós temos, eles são iguais ou podem causar as mesmas consequências. Assim, a gente vai classificar algumas análises e algumas ações entre ações de segurança de processos e ação de segurança pessoal. Então, quando nós estamos falando de segurança de processos, nós estamos falando de vazamento de materiais, de incêndios, de explosões, e todas as técnicas são para identificar os possíveis riscos nesse caso e tentar minimizar aí as possibilidades disso se tornar um acidente. Quando nós falamos de segurança pessoal, hoje a gente já tem aí uma cultura de segurança muito forte nas indústrias, onde o objetivo é justamente evitar que acidentes ocorram a nível pessoal, onde vai interferir na saúde daquele trabalhador. Nós temos as medidas de prevenção, né, e a cultura da segurança aí nas indústrias, onde eu vou trabalhar com EPIs, onde eu vou trabalhar com sistemas de segurança para evitar esses tipos de acidente. Mas quando nós falamos de proporções de acidentes, a segurança de processos, ela gera acidentes de amplitude muito maior do que a segurança pessoal. Então, os efeitos eles podem ser catastróficos. E a segurança de processos, ela não fala só de danos, no caso de pessoal, né, de mortes, mas também danos à propriedade e ao meio ambiente. Nos últimos tempos, a gente tem visto aí alguns acidentes de proporções catastróficas, principalmente na parte ambiental, né? Onde muitas vezes a gente sempre relacionava essas proporções apenas ao número de mortes envolvidas naquele acidente e de mortes de colaboradores diretamente relacionados àquela indústria, tá? Então, quando a gente fala de efeitos aí, nós também temos que considerar danos à propriedade, danos ao meio ambiente e mortes não apenas de colaboradores. Para minimizar esses efeitos, então, nós temos que trabalhar com projetos de engenharia de instalação, ferramentas de análise de risco e de investigação de acidentes. E há também procedimentos de parada e partida de planta e treinamentos que podem minimizar esses efeitos caso venha a ocorrer um acidente. Quando nós falamos de segurança ocupacional, nós estamos falando aí de estratégias que vão
minimizar acidentes com os colaboradores que estão envolvidos naquele processo. Mas o que é considerado um acidente de trabalho? Pela legislação, um acidente de trabalho é o que ocorre em pleno exercício da função, e ele é classificado assim quando o trabalhador ele está em exercício a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados. A Lei 8.213 de 91 é que define o que é um acidente de trabalho, tá? E é importante que ela enfatiza que esse acidente ele pode provocar lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. É importante aqui a gente ressaltar também que um acidente de trabalho ele ocorre durante o trabalho ou em decorrência desse trabalho também, ok? A gente pode citar como exemplo de acidente lesões causadas por esforço repetitivo ou até mesmo psicossomáticos que podem ser provocados por estresse contínuo de sobrecarga de trabalho ou pelo próprio ambiente de trabalho. Para que um acidente de trabalho fique caracterizado, é necessário haver uma perícia médica de confirmação que, em geral, é feita pelo INSS. Dessa forma, então, o perito vai constatar a relação entre o acidente e a atividade desenvolvida pelo colaborador, além de orientar o colaborador acidentado. Em geral, o funcionário ele vai ser afastado temporariamente por incapacidade, né, de continuar desempenhando as suas funções. E é importante ressaltar que, embora se tenha muitas políticas para evitar os acidentes de trabalho, isso é muito comum, tá? Em 2017, uma pesquisa do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho divulgou dados sobre esse tema e ficou caracterizado que um trabalhador morre a cada 4 horas e meia em decorrência de um acidente de trabalho. Então é muito importante que essas políticas elas sejam sempre reforçadas, novas estratégias sejam cada vez mais aplicadas para evitar esse tipo de acidente. A saúde ocupacional ela é composta de um conjunto de estratégias que tem como objetivo possibilitar que o seu colaborador ele tenha um ambiente propício para desenvolver o seu trabalho sem que isso afete a sua saúde. Então, nós temos aí como estratégias da saúde ocupacional o Programa de Conservação Auditiva, que tem ações planejadas para prevenir ou estabilizar perdas auditivas ocupacionais e todos os direcionamentos baseados na ergonomia, onde a gente trabalha a postura, a melhor posição para se desenvolver um trabalho para evitar lesões por esforço. Nós temos também o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, sendo que o PPRA ele estabelece algumas medidas que visem a eliminação, a redução e o controle de riscos no ambiente de trabalho, e aí esses riscos podem ser físicos, químicos ou biológicos, enquanto o PCMSO ele faz um rastreamento e diagnóstico precoce de agentes que podem causar danos à saúde dos funcionários. Ele tem como foco o controle, a amenização e o tratamento de doenças ocupacionais. Então, a diferença entre os dois é que o PCMSO ele tem um foco na prevenção, tá? Um foco em saúde com a prevenção, enquanto o PPRA ele contempla agentes de risco e tenta aí, estabelecer medidas para minimizar esses agentes e os efeitos dele nos trabalhadores. Nós temos ainda o controle de exposição a agentes químicos, onde nós temos diversas regras para se manusear e lidar com substâncias químicas que possam causar aí danos à saúde do trabalhador. A segurança de processos, quando a gente fala sobre segurança de processos, o nosso foco não será mais no colaborador, e sim no processo em si. Então, quando a gente está falando de segurança de processos, a gente está falando sobre explosões, sobre incêndios, sobre vazamentos de substâncias tóxicas ou produtos inflamáveis ou potenciais causas de acidentes ambientais. Com os últimos acidentes que nós tivemos com as barragens de Mariana e Brumadinho, tem ficado muito em evidência a importância de se estabelecer aí ações para a segurança de processos.
É importante que a gente defina e saiba diferenciar aqui o que é um acidente, o que é o perigo e o que são os riscos, que muitas vezes são analisados de forma análoga, mas não possuem o mesmo significado. Então, quando eu falo de um acidente, é um evento não planejado ou indesejável, ou ainda uma sequência de eventos que vão gerar consequências indesejadas. Quando nós estamos falando sobre perigo, é uma condição física ou química que possui um potencial de causar danos às pessoas, propriedades ou meio ambiente. Isso não quer dizer que isso gerará consequências indesejadas. Então, um perigo, ele pode vir a se tornar uma substância, né, perigosa, ele pode vir a se tornar o causador de um acidente. Mas não quer dizer que o fato de ter o perigo, isso vá necessariamente resultar em um acidente. Os riscos são medidas de lesões à vida humana, ao meio ambiente ou à perda econômica resultante de uma combinação entre frequência de ocorrência e magnitude das perdas e dos danos. Então, quando nós estamos lidando com esses três conceitos, os riscos, eles são uma relação entre o perigo e a salvaguarda ou a proteção que se tem em relação a essas condições, ou ainda os riscos são uma relação direta entre frequência e consequências. As duas coisas elas precisam estar aí combinadas para que eu tenha o risco. O perigo, então, é uma característica de uma atividade ou uma substância que expressa aí o dano que ele pode causar. Não quer dizer que isso vá gerar um acidente. Já o risco é a medida da capacidade de um perigo se tornar um acidente. Quando nós estamos falando sobre as camadas de proteção para a parte de segurança de processos, nós temos as camadas iniciais, tá? Onde eu estou trabalhando com o sistema de controle. E aí eu já tenho a segunda parte, onde eu tenho a atuação do operador. E aí nós vamos trabalhar aí com a questão de alarmes, tá? Alarmes de processo. E também com o supervisório e alarmes de trip, como uma camada de prevenção de acidentes. Quando o acidente ocorre, eu já preciso então entrar com ações de mitigação para minimizar os efeitos desse acidente. Então, eu vou entrar com a parte de discos de ruptura, que são dispositivos aí de proteção ativa, eles vão afetar diretamente no meu processo, eles vão tentar cessar aquele evento para que isso não se torne um acidente de proporções catastróficas. Então, a proteção ativa, ela cessa o evento que resultou naquele acidente. Quando nós estamos falando de proteção passiva, é quando nós temos DICs ou temos aí medidas de contenção, né, que vão minimizar aqueles efeitos, mas eles não cessam o evento que gerou aquele acidente. E eu ainda tenho um plano de resposta emergencial, onde eu vou entrar aí com a ação de bombeiros, né? Eu tenho todo um procedimento que vai tentar também conter o máximo os efeitos daquele acidente. Então, nós temos sempre as camadas de prevenção, onde eu espero que meu acidente não ocorra, mas caso ele ocorra, eu tenho também uma sequência de coisas que podem ser feitas para minimizar os efeitos desse acidente. Quando nós vamos analisar acidentes de segurança de processo e acidentes ocupacionais, nós temos que analisar duas variáveis: a gravidade desse acidente e a frequência que eles ocorrem. Acidentes ocupacionais, eles ocorrem com uma frequência muito maior, mas a gravidade é muito menor quando comparado a acidentes de segurança de processo. Pouquíssimos acidentes, eles são causados por acidentes ocupacionais. Pouquíssimos acidentes de segurança de processo são causados por acidentes ocupacionais. Os acidentes de segurança de processo, em contrapartida, ocorrem numa frequência muito menor, mas eles têm uma gravidade, uma proporção muito maior. Então, nós precisamos aí de ações de inspeção de equipamentos para minimizar as probabilidades dessa ocorrência, né? A manutenção periódica também são
possibilidades aí para minimizar essas ocorrências. Nós temos ferramentas de análise e identificação de riscos, que aí já vão identificar o que pode gerar um acidente e o que eu posso fazer para que isso não ocorra. Então, notem que a gravidade, as proporções de um acidente de segurança de processos, ela é muito maior, embora isso ocorra com menos frequência. Mas eu preciso, então, de ferramentas que consigam, primeiro, minimizar a gravidade desses acidentes de segurança de processo, mas eu também preciso de ferramentas que possam minimizar a frequência dos acidentes de segurança ocupacional. É a partir daí, então, que nós trabalhamos com conceitos de ergonomia, de saúde ocupacional e de segurança de processos para tornar os nossos processos mais seguros e que eles apresentem menos riscos tanto aos colaboradores quanto ao ambiente em que aquela indústria está inserida. Nós finalizamos essa aula por aqui. Obrigada e bons estudos!